Brasil! Tá certo, minha gente. Boa tarde pra você que ligou o rádio agora. Hoje nós vamos fazer uma edição especial do Vem Viver Show, porque eu tenho aqui dois convidados, dois feras para poder participar com a gente aqui hoje do programa Vem Viver, numa edição especial. Nós anunciamos, nós divulgamos e hoje chegou o dia de você poder discutir, debater e conversar com a gente aqui sobre assuntos muito interessantes, né, assuntos que envolvem, lógico, a nossa comunidade. Eu tenho aqui do meu lado o pastor Jefferson Neto. Boa tarde, pastor Jefferson. Bem-vindo ao Vem Viver Show. Boa tarde, querido Sérgio. A Deus abençoe a toda a sua audiência. Um grande prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Do meu outro lado aqui tenho também pastor Manuel Oliveira. Boa tarde, pastor. Bem-vindo ao Vem Viver Show mais uma vez. Boa tarde, Serginho. Muito obrigado pelo convite. Uma boa tarde para todos os seus ouvintes. Olha, gente, hoje aqui no programa nós temos aqui uma tarefa. A tarefa que nós temos que fazer aqui hoje no Vem Viver Show é conversar sobre uma notícia, né, que foi publicada no jornal O Globo. Alguns de vocês devem ter visto, devem ter lido essa notícia, dizendo o seguinte, que desde 2010, uma organização religiosa surge por hora no Brasil. Né? E é intrigante quando você lê, especialmente a pauta, né, que uma organização religiosa surge por hora no Brasil. A gente começa a coçar a cabeça, né, pensar assim, mas meu Deus do céu, quais as implicações disso? Será que isso é bom? Será que isso é ruim? Né? E começa a pensar em tantas outras coisas. Começa a pensar, por exemplo, o que leva as pessoas, né? O que leva as pessoas a abrirem outras igrejas e saírem abrindo as igrejas. Então, eu tenho aqui vários números e nós vamos conversar sobre isso aqui no Vem Viver Show de hoje. Você não pode perder. Eu trouxe aqui dois especialistas no assunto. São dois grandes pastores que têm um nome já na nossa comunidade, todos o conhecem, sabe que realmente são pessoas qualificadíssimas para poder conversar sobre esse assunto. Então, dentro de 30 segundos, a gente já volta conversando sobre isso aqui. Então não sai daí não me abandona não! E agora no Vem Viver, é hora do Tema em Debate. Muito bem, minha gente, hoje aqui no Vem Viver Show, para você que ligou o rádio agora, nós estamos fazendo uma edição especial hoje com a participação de dois reverendos aqui com a gente, pastor Jefferson Neto e também pastor Manuel Oliveira. Nós vamos conversar sobre um assunto intrigante, um assunto interessante e um assunto que todo mundo quer saber, né? E, logicamente, nós vamos também trazer esse assunto aqui para os nossos dias e também para a nossa comunidade. Uma reportagem do jornal O Globo dizendo que desde 2010 uma nova organização religiosa surge por hora. Eu queria saber aqui qual é a análise, pastor Manuel, que o senhor dá ou que o senhor deu sobre essa notícia. Quando o senhor leu ali a notícia e tal, quais foram as primeiras análises que o senhor tirou? Ô Sérgio, eu acho que a reportagem, ela é bem real, ela expressa muito bem a realidade daquilo que está acontecendo no Brasil. Na verdade, isso não está acontecendo só no Brasil. O Brasil e toda a América Latina está passando por um processo de aberturas de novas igrejas que é sem nenhum precedente na história. Eu acho que, obviamente, tem uma pitada de antagonismo religioso por parte de quem escreveu a matéria, porque coloca, por exemplo, a isenção fiscal como sendo um dos motivadores para isso, coloca como se fosse as pessoas procurando uma forma de sobrevivência, enfim. Não deixa de ser uma análise, no meu ponto de vista, correta. As implicações é que eu acho que são as coisas que nós deveríamos, talvez, discutir um pouquinho mais, né, sobre elas. Quais são as implicações de surgir... Eu acho que surgir uma por hora também é exagero, né? O número não cabe nem em uma por hora, mas eu acho que foi uma hipérbole que serve muito bem para definir aquilo que está acontecendo. São muitas igrejas. Eu passei em São Paulo esses dias e tive o prazer de ir contando na rua, dirigindo assim. Eu vi a igreja da garagem, sim, eu vi a igreja só de homens, eu vi a igreja só de mulheres, eu vi a igreja do chofar. É coisa assim que a gente não conhecia antes, né, no landscape religioso do Brasil. Olha, e agora, pastor Jefferson Neto, quais são, quando o senhor leu essa reportagem, essa notícia, os seus primeiros pensamentos sobre a notícia? A impressão foram basicamente as mesmas que o pastor Manuel aqui ao meu lado acabou de compartilhar, e eu divido essa notícia em dois pontos. Primeiro, o fato. O fato é inquestionável.
o fato foi tirado de informações da Receita Federal, portanto, não se questiona o fato. Realmente há uma proliferação muito grande de igrejas e denominações, principalmente no Brasil. Agora, a segunda questão, em relação à notícia em si, é a tendenciosidade da notícia. Nós temos uma informação que vem do Sistema Globo, que nós sabemos muito bem, que é um sistema tendencioso contra o cristianismo, contra os evangélicos, e eles estão focando nessa notícia com a intenção de dizer que há um número já exagerado de igrejas no Brasil. Sim. E que esse crescimento é de alguma forma pejorativo ou nocivo. O pastor citou a questão da isenção, que é inclusive um dos assuntos hoje que tramita no Congresso Nacional. Sim. Essa discussão da possibilidade de se eliminar isenção para imposto de renda sobre as igrejas. E eu vejo uma certa tendenciosidade. A outra coisa é que a teóloga que eles buscaram para falar sobre o assunto é formada ou professora da Pontífice Universidade Católica. E a Globo tem muito disso. Toda vez que ela quer abordar um assunto que de alguma forma envolve os evangélicos, ela normalmente vai atrás de teólogos católicos. Agora, pastor Manuel Oliveira, nós temos aqui algumas formas. Eu queria saber de vocês dois, quais seriam os reais motivos para a abertura de tantas igrejas no Brasil? A reportagem está dizendo está sugerindo que os reais motivos seriam o fortalecimento do movimento neopentecostal e também os efeitos da situação econômica do país. Esses, de fato, são efeitos que produzem a abertura de novas igrejas? Bom, no meu ponto de vista, sim. A questão da abertura de novas igrejas ele tem um desdobramento sociológico, Sérgio, porque, embora seja um fator religioso, isso se expande à sociedade de forma mais geral. Então, o que a ciência da religião estuda são as motivações da abertura de novas igrejas. A expansão missionária é uma proposta evangélica, a expansão missionária é um mandato bíblico. O Senhor Jesus disse para ir para todo mundo e ensinar o evangelho, batizar as pessoas, enfim. A proposta missiológica, ela é 100% bíblica. O que nós estamos vendo é uma expansão que nem sempre reflete, e aí eu, de certa forma, acho que a análise de um teólogo fora do mundo evangélico, ela é até positiva, porque ela pode ser mais amarga, mais dura, mas ela traz pontos que às vezes a gente evita olhar para eles, é que esse crescimento, essa proliferação, ela não se traduz em uma mudança social. Ou seja, se nós temos mais igrejas, nós deveríamos ter menos corrupção, nós deveríamos ter menos divórcio, nós deveríamos ter menos todas as coisas que estão ligadas à expansão do cristianismo e, portanto, a proposta cristã, que é de mudar o coração humano, deveria ter uma importância maior. O que está acontecendo é que nós temos uma proliferação no número de entidades religiosas, porque, na minha opinião, nem todas elas são igreja, isso é a minha opinião individual, né? Tem respeito a de todos os outros, de vocês, inclusive. Nem todas elas são igrejas, são instituições religiosas, elas não se propõem ao que o evangelho se propõe a ser uma comunidade. Então, tem desdobramentos que nós estamos vendo a proliferação, mas sem as mudanças que deveriam vir dessa proposta missiológica. Por exemplo, se você olhar a história da missiologia, sim, teve países que foram mudados pela presença missionária, né? O reverendo ou o pastor era, até a década de 50, início da década de 60, talvez o personagem mais respeitado em uma comunidade. Hoje ele é o menos respeitado. Quer dizer, quais foram os fatores que levaram a esse declínio? É só uma oposição? É só uma investida de Satanás através de entidades que são anti-igrejas? Ou será que nós mesmos demos um tiro no pé? Essa é, né, eu acho que é uma pergunta importante. Pastor Jefferson Neto, na sua opinião, como é que é? A situação econômica do Brasil, as coisas que as pessoas estão passando lá, infelizmente, a falta de emprego atingindo, sei lá, níveis estratosféricos nunca vistos, né? 13% atualmente agora, e também o fortalecimento do movimento neopentecostal. Isso afirma o crescimento de novas igrejas? O número aumentar? Eu acredito que sim. O pastor Manuel fez uma análise brilhante do ponto de vista da sociologia, que é o campo da formação dele,
E a minha formação já é em outra área, minha formação é no campo da psicanálise. Eu analiso também o lado psicológico da situação. Porque se você prestar atenção, o que está acontecendo, aí eu volto na afirmação que eu e o pastor Manuel fizemos lá no começo, Sim. sobre a tendenciosidade da matéria, que, por exemplo, a revista Isto É publicou uma outra matéria mostrando o crescimento desenfreado do islamismo no Brasil. O islamismo é considerado uma das religiões que mais cresce e mais se expande no Brasil. Inclusive entre as mulheres. Agora você imagine bem o que o islamismo representa para o gênero feminino, e no Brasil é a religião hoje que mais cresce entre as mulheres. Agora, a Isto É publicou, por exemplo, essa matéria, e tudo bem, a Isto É não é uma revista de ponta no Brasil, como algumas outras, ou como mesmo o Sistema Globo, por exemplo. Mas a Globo, por exemplo, não toca no assunto, não se fala no crescimento do islamismo no Brasil. Então, primeira questão é a questão da tendenciosidade. Em segundo lugar, tem o fator psicológico da história. Ou seja, quando você analisa que as religiões, de um modo geral, estão crescendo no Brasil, e já existe uma outra matéria que fala também sobre o crescimento do espiritismo. O espiritismo teve agora, de 2010 de 2008 até esse ano, um crescimento de 63% no Brasil. Uau! Então é um absurdo o número de centros espíritas abertos e etc. Então nós não estamos falando apenas de um crescimento desenfreado das igrejas evangélicas, ou até mesmo aquelas, como diz muito bem o pastor, que às vezes nem igrejas são, então, tem muito mais cara de seita do que de igreja, mas nós estamos falando de um fenômeno psicológico que está acontecendo no Brasil e que acontece na maioria dos países que passam por situações como o Brasil está passando, socioeconômica ou política, por exemplo. O que acontece quando as pessoas perdem a esperança? Quando elas perdem a esperança, por exemplo, no sistema político, no sistema econômico, governamental, elas vão relocar essa esperança para something else, para alguma outra coisa. Então, basicamente, o que está acontecendo no Brasil é isso. As pessoas estão mudando o seu foco para alguma outra coisa que possa trazer de volta a esperança que elas perderam naquele segmento específico, que no nosso caso é o segmento político ou socioeconômico, de uma forma geral. Verdade, verdade. Olha, eu queria também fazer uma pergunta aqui para esses dois reverendos extraordinários que nós temos aqui hoje no programa. E a qualidade do evangelho pregado? Pois Já te tocou no assunto, pastor? Esse é o ponto para mim. A preparação dos pastores, como é que fica isso aí? Nos ciclos de debate desse crescimento exagerado, eu acho que o pastor Jefferson colocou uma coisa muito importante aí, interessante. Por exemplo, dizem que a Europa se tornou um continente pós-cristão. Pós-cristão, não pós-espiritualidade. Hoje a espiritualidade é o assunto mais buscado no mundo inteiro. No mundo inteiro. Não quer dizer que estão buscando necessariamente Cristo. Estão buscando aquilo que Santo Agostinho disse: o coração do homem tem um buraco que só Deus tem a medida de tampar. Quando há uma busca à espiritualidade, uns se inclinam para um lado, outros se inclinam para o outro. Nós somos cristãos e desejamos que as pessoas se inclinem para o cristianismo, né? O nosso desejo como cristão. Então há uma busca da espiritualidade muito acentuada. Quando se conversa sobre isso, os defensores dessa proliferação dizem o seguinte: o apóstolo Paulo disse que Cristo deve ser pregado, não importa de que maneira. É uma má interpretação do que Paulo escreveu à igreja em Filipos. Porque quando Paulo disse isso, ele diz assim: importa que Cristo seja pregado. Seja por inveja, por ciúme, por o que for, Cristo seja pregado. O problema, que eu acho que é mais destrutivo, é que a maioria desses lugares não pregam Cristo. E aí, nós que somos cristãos, temos que perguntar o seguinte: nós deveríamos ser a favor de um crescimento que não representa a essência daquilo que nós cremos, porque se você validar porque é igreja e porque carrega um nome supostamente ligado ao cristianismo, nós vamos validar isso, eu acho que nós estamos cometendo um mal muito grande. Eu, particularmente, acho que vários desses lugares eles tinham que fechar, porque eles fazem mais mal do que bem. Minha análise, muito mais mal. Porque eles não estão conduzindo pessoas a Cristo. Então, se nós vamos ser opostos a alguma outra seita que conduz pessoas distantes de Cristo, algumas dessas igrejas deveriam ser também fechadas, porque elas não pregam Cristo. E só voltando para mim encerrar minha parte lá, quando Paulo disse isso por causa da perseguição que havia se instalado a ele e pessoas que estavam dizendo
que tinham outros pregando o evangelho que não era Paulo ou um dos outros dedicados para aquele serviço, e Paulo falou, não tem problema, desde que Cristo esteja sendo ensinado, e eu, numa paráfrase livre do texto, esteja sendo formado nas pessoas, tá tudo bem. Agora, se não é Cristo, eu acho que a resposta de Paulo seria outra. Meu Deus. Agora, pastor Jefferson Neto, você pode adicionar alguma coisa que o senhor quiser. Agora, o detalhe é o seguinte, a pergunta é a seguinte, o senhor que é também professor de teologia, eu já peguei aula com o senhor aqui algumas vezes lá na IBEP Church, lá na igreja do pastor Natan. A preparação desses pastores, como é que fica? No Brasil é mais rígida do que aqui ou é o inverso? Aqui é mais rígido do que lá? Como é que fica essas instituições lá com esses líderes? Eu acho que a situação é mais ou menos equivalente, entendeu? Fica até difícil acrescentar alguma coisa no que o pastor acabou de falar, porque ele foi tão cirúrgico, tão preciso. É exatamente isso que está acontecendo hoje. Nós estamos vivendo, uma vez que nós identificamos a tendenciosidade dessa matéria específica, sim. Nós não podemos também deixar de ser verdadeiros e de admitir a nossa própria doença, né? De admitir o problema que nós estamos enfrentando dentro do contexto que nós vivemos. Esse é realmente um problema. Agora, eu divido a situação em dois grupos, tá? A questão da formação, por exemplo, de liderança. A própria matéria fala sobre a expansão dos ministérios centralizados, né? Também num ritmo bastante acelerado, e fala sobre os novos ministérios que estão surgindo, novas igrejas, chame como quiser. Portanto, eu sou obrigado a dividir em dois grupos aqui. O primeiro grupo é o grupo de ministérios estabelecidos, ministérios sérios, ministérios cristocêntricos, como o pastor citou, e que estão se expandindo. Então, o requerimento para a formação de um obreiro que representa um ministério sólido, consistente, é diferente da exigência da formação de um obreiro que vai encabeçar um ministério. Entendi. Então, vamos supor que o pastor Manuel abra uma filial da igreja dele, por exemplo, em Marlboro. Então, ele pode se dar ao luxo de colocar ali um pastor leigo para representá-lo, porque a última palavra será sempre a dele. Então, qualquer problema que acontecer ali naquela congregação, por falta de qualidade de formação, ele estará de backup para poder resolver o problema. Sim. Então, a exigência de formação de um obreiro que representa um ministério já aprovado é diferente daquele que quer ir ali abrir uma igreja para ser o presidente daquela visão, que Entendi. É o grande problema de hoje. A pessoa que quer representar uma visão Verdade. E ela não tem formação suficiente para defender aquilo que ela mesma às vezes quer defender ou prega, digamos assim. Então os grandes escândalos surgem a partir daí. É quando a pessoa não tem condições, às vezes, nem para ser auxiliar e ela quer presidir uma visão, presidir um ministério e presidir pessoas. Nossa, aí você cria um grande problema. Correto, exatamente. Nós vamos continuar conversando sobre isso, porque o assunto é gigantesco. Dá pra gente falar aqui 3 horas sobre isso aqui. Nós vamos para um rápido intervalo, vou deixar aqui os reverendos tomarem uma água aqui. A gente volta já com eles novamente no super oferecimento do Terra Brasilis Restaurante. E agora no FemVG, é hora do Tema em Debate. Muito bem, minha gente, estamos de volta com o nosso Tema em Debate. Hoje eu tenho aqui duas feras, 2 pastores conceituadíssimos da nossa comunidade, pastor Manuel Oliveira e também pastor Jefferson Neto, discutindo aqui, para você que ligou o rádio agora, nós estamos discutindo uma notícia que saiu no jornal O Globo, né, dizendo que desde janeiro de 2010 a fevereiro desse ano, 67.954 entidades se registraram, entidades religiosas se registraram na Receita Federal. Ou seja, uma média de 25 por dia. Então nós estamos conversando sobre o porquê de tantas igrejas se abrirem no Brasil, né, o porquê desse número tão elevado de entidades religiosas sendo abertas no Brasil, né, e as implicações disso. Então, eu queria conversar também, já que nós passamos aqui pelo primeiro bloco, o segundo bloco nós vamos conversar sobre... Será que nós trouxemos vamos dizer, colocar entre aspas, esse hábito, né, de abrir igrejas, esse hábito de abrir novas entidades religiosas do Brasil para os Estados Unidos? Porque se você parar para pensar, só em Framingham nós devemos ter aqui, quantas igrejas? 50 igrejas, mais de 50 igrejas em Framingham.
sei quantas igrejas em Marlborough, não sei quantas, na região de Boston também, várias igrejas, né? E a maioria delas de um número pequeno. 50 pessoas, no máximo 80 pessoas, né? Eu queria saber dos dois reverendos aqui, se realmente nós carregamos isso do Brasil para cá, se isso já virou um hábito, né? E por que tantas igrejas pequenas em vez de poucas igrejas de números elevados? Pastor Manuel. Bom, eu não sei se nós importamos do Brasil, porque como eu estou aqui há 30 anos, não tinha isso aqui no início, né? Eu acho que esse é um fenômeno que não tem a ver com a importação do Brasil, é um fenômeno da pós-modernidade, que é o fenômeno do empreendedorismo, que está presente em todos os segmentos sociais e a religião não fugiu deles. Por exemplo, quando os sociólogos analisam o aspecto da cidade e dessa proliferação, o que se percebe é que há um grande número, e vai parecer ruim, mas essa é uma análise apenas sociológica, não quer dizer que assim, o pessoal evangélico tem muita dificuldade de discutir sobre os erros ou os defeitos que há entre a gente, né? Então é importante que eu faça esse disclaimer para o pessoal poder entender. Eu fiz uma pesquisa para a escola que eu estudei, Sérgio, na cidade de Framingham e 2 outras cidades. Em Framingham eu encontrei no mesmo prédio 5 igrejas, 5 no mesmo Meu prédio, Deus, no mesmo que prédio. é A isso? porta 32 era do um, a porta 44 era do Sim, outro, por sim. exemplo. E eu tive que passar dias lá, tive que conversar com pessoas e tive que assistir a alguns dos encontros. Tinha encontro que tinha 16 pessoas, o outro tinha 20. E aí eu perguntei ao pessoal, escutar, a linha é a mesma? Porque a minha formação religiosa me permite identificar uma linha teológica assistindo um culto. Vocês são todos de uma linha neopentecostal. Qual é o problema de estarem todos juntos na sala dali? Então, esse é o fenômeno sociológico que se apresenta. Por exemplo, quer ver uma coisa? O cara vai trabalhar de pintura com alguém. Na hora que ele aprende a rolar uma parede, ele acha que ele deve abrir a própria companhia dele. Quer dizer, ser o dono de uma companhia de pintura é muito mais do que saber rolar uma parede, fazer recorte numa parede, enfim. Tem toda uma interpretação do que é o negócio. Estou falando agora da área de business. Do que é o negócio, de como que se faz, enfim, muito mais coisa. Esse fenômeno veio para as igrejas. Na reportagem, a mulher diz que basta alguém entender os trâmites de uma igreja e ele abre uma coisa. A mesma coisa acontece aqui. Por exemplo, a outra pesquisa que eu fiz em Framingham 8 anos atrás. Com exceção de 3 igrejas brasileiras, todas as outras igrejas em Framingham foram geradas por igrejas de Framingham. Existe uma determinada igreja que dividiu, formando 6 outras igrejas em Framingham, de obreiros que saíam. Quer dizer, é a mesma linha doutrinária, é a mesma linha teológica, é a mesma linha litúrgica, e a pessoa sai e vai ali. Se nós fôssemos analisar isso, aí sim, nós teríamos, você disse aqui que não queria ser pejorativo. Não tem outra maneira de ser. Isso é, segundo a sociologia, busca de poder e busca de sustentação. Olhando pelo aspecto sociológico. Nós podemos maquiar com a religião, com o amor cristão, com isso, com aquilo. Mas, por exemplo, se a pessoa, e necessariamente, várias foram escândalos, tudo bem, nós sabemos que escândalo gera isso. Mas várias não foram escândalos. É simplesmente o desejo pelo poder. A pessoa disse, eu vou começar a minha. Meu Deus. Né? E aí tem um outro aspecto pior. 92% de todas as igrejas da nossa região, elas são igrejas de propriedade. O que seria gravíssimo se nós analisássemos. O que significa dizer que o pastor X ali é literalmente o dono daquela igreja em todos os aspectos. Verdade. Porque não tem filiação denominacional e quando tem, é filiação que eles chamam de afinidade de irmã. Então, é um outro grave aspecto que pode promover diversos escândalos, como nós estamos vendo no Brasil, né? Meu Deus do céu, realmente. Pastor Jefferson Neto, a sua impressão sobre esse assunto e por que tantas igrejas em Framingham, em Marlborough, em Boston, números pequenos e será que nós trouxemos isso, como eu fiz a pergunta para o pastor, será que trouxemos esse, entre aspas, hábito do Brasil para cá? Eu gostaria apenas de adicionar a fala do nosso querido pastor aqui, o fator também socioeconômico e cultural. Tá? O que acontece, eu estava procurando aqui na revista Pew, Pew Research Center, eu não achei aqui agora, mas é uma pesquisa que mostra que divisão de igrejas entre latinos em torno, eu vou, para poder estar
play safe, vou colocar aqui em torno de 50 a 60, 50 e poucos por cento, entre 50 a 60% mais alto do que em igrejas americanas e igrejas europeias. Ou seja, brasileiros e latinos dividem mais as igrejas. Meu Deus. Você não ouve tanto falar em divisão de igreja entre americanos. Então, se você buscar na sua memória agora, quando foi que você ouviu falar que uma igreja americana perto de nós dividiu, você vai ter dificuldade de lembrar de alguma. Mas se eu perguntar para você quantas igrejas brasileiras você sabe que dividiram, você seria capaz de dar 3, 4, 5 nomes. Infelizmente. Tá? Verdade. Então o que acontece é o seguinte, por exemplo, nessa mesma revista, que é uma revista respeitada, Pew Research Center, uma revista eletrônica, ela mostra, por exemplo, esta mudança do landscape religioso aqui na América, que é uma questão de declínio, né? De 26,3% para 25,4% para evangélicos, de 2007 para 2014, 23,9% para 20,8% entre católicos, e o crescimento do islamismo. Tá? Então aqui o que está acontecendo entre americanos é um fenômeno um pouco diferente. O que está acontecendo é o fechamento de igrejas e a abdicação da fé. A pessoa está abrindo mão da sua fé, fechando a igreja. Nós estamos passando aqui, quando eu digo nós, me refiro à nação, à cultura americana, passando pelo que a Europa começou a passar há 100 anos atrás. Os Estados Unidos estão vivendo hoje, exatamente hoje. Então, o que eu estou tentando dizer é mais ou menos o seguinte: pessoas de países de terceiro mundo tendem a dividir igrejas mais do que pessoas de países de primeiro mundo. Onde é que está a explicação para isso? Está no fator econômico. Nós somos contra que a pessoa progrida e coisa dessa natureza, não, mas o exemplo é pertinente. Por quê? Porque o fator econômico é extremamente importante. Infelizmente, as pessoas enxergam hoje religião e abertura de igreja como um meio de vida, como uma forma de sustento. Uau. Então, o indivíduo diverge do pastor. Às vezes a divergência não é nem ideológica. O cara divergiu do pastor porque ideologicamente ele discorda do indivíduo. Não, é porque ele não concorda que aquele pastor viva integralmente do ministério e ele não. E ele quer também ter a mesma experiência. Então ele divide a igreja ou sai, quando ele não divide o rebanho em si, ele sai da igreja e abre uma portinha para ele do lado de lá, porque ele acha que a coisa tem a ver também com sustento financeiro. Meu Deus Entendeu? do céu. Então é uma situação que eu considero absurdamente inconcebível, porque nós estamos vivendo algo, se você me permite aqui, eu quero ler um texto aqui, Sim, sim. Que me choca quando eu leio esse texto. Quando Paulo está falando em 2 Tessalonicenses capítulo 2, sobre o espírito anticristo que haveria de vir sobre a terra, ele diz assim: a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano de injustiça para os que perecem, porque não perceberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso é que me assusta, gente. E por isso, Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira. Então, o que acontece quando nós nos rebelamos contra Deus, contra a palavra de Deus, contra princípios fundamentais? Que para mim a coisa toda está no que o pastor disse na abertura da fala dele. As igrejas, de um modo geral, ou muitas igrejas hoje, deixaram de ser cristocêntricas. Elas não estão mais formando Cristo nas pessoas. Tá? Elas estão defendendo algum tipo de ideologia ou de teologia, um rótulo teológico, a teologia da prosperidade, ou a teologia disso, ou a teologia daquilo. Elas não estão preocupadas em formar Cristo no indivíduo. Então o que acontece? Quando aquilo se torna uma rebelião aberta contra Deus, Deus envia a operação do erro para que aquelas pessoas continuem praticando a maldade do seu próprio coração. E é isso que nós temos que abrir os olhos, se de repente nós não estamos vivendo esse momento, e isso me assusta profundamente. Olha, para você que ligou o rádio agora, você está escutando o pastor Jefferson Neto. Nós temos também aqui o pastor Manuel Oliveira participando com a gente, conversando sobre um tema muito interessante. De acordo com o jornal O Globo, mais de uma igreja aberta por hora no Brasil desde janeiro de 2010. Nós estamos conversando sobre isso aqui, batendo um papo muito salutar sobre isso, tendo em vista também que na nossa comunidade, onde você vive, onde eu vivo, temos diversas e diversas igrejas brasileiras.
Então, nós vamos para um rápido break, já já a gente volta. E eu queria perguntar para os pastores que estão aqui comigo, o pastor Jefferson Neto e também o pastor Manuel Oliveira, vocês possuem igrejas que fazem um trabalho missionário muito interessante, muito grande, ajudam, né, outras pessoas em outros países e tal. Mas, e eu sei que as igrejas sempre tiveram uma participação muito grande na sociedade, especialmente naquela cidade onde elas estão localizadas. Os senhores acham que as igrejas aumentaram ou diminuíram essa contribuição para a sociedade? Nós vamos conversar sobre isso aqui quando a gente voltar do nosso break já já. Não sai daí não! Não me abandona não! E agora no Bem Viver, é hora do Tema em Debate. Muito bem, minha gente, estamos aqui com o pastor Manuel Oliveira e também com o pastor Jefferson Neto, conversando sobre um assunto muito interessante aqui no nosso programa de hoje, falando sobre a abertura de igrejas, o número crescente, extraordinário que está crescendo no Brasil, é o número de igrejas, de acordo com o jornal O Globo, uma igreja por hora, desde janeiro de 2010 é aberta no Brasil. Nós vamos conversar aqui sobre, mais sobre esse assunto, nós temos ainda mais um bloco aqui, e eu queria saber dos nossos entrevistados aqui hoje se as igrejas deveriam fazer um melhor trabalho social, porque afinal de contas a participação da igreja na sociedade sempre foi muito ativa. Se você pegar as igrejas da antiguidade, elas faziam parte, ditavam várias coisas, faziam inclusive do governo, né? Então hoje em dia as igrejas, elas aumentaram ou diminuíram essa contribuição para a sociedade, inclusive para as cidades onde elas estão localizadas? Bom, eu amo esse tema porque a minha formação teológica é na área de ministério urbano, né? Meu orientador de tese de mestrado, ele era um professor que dizia o seguinte, e ele dizia isso pra gente, se você se tornar um pastor de uma igreja, a sua igreja não cuidar do pobre, você vai para o inferno com a igreja inteira. Essa era a frase dele. Se nós olharmos historicamente, a reforma, por exemplo, o lema era uma igreja e uma escola ao lado, ou seja, tem que transformar a sociedade pela iluminação da mente das pessoas. Era o coração cheio de Cristo e a mente iluminada com o conhecimento. Nós vimos isso no decorrer da história, né? Na Inglaterra, quando o Exército da Salvação, por exemplo, surgiu, William Booth disse que era 3 casas, 2 eram prostíbulo, e pela pregação do evangelho e o trabalho com aquelas prostitutas de conseguir inclusive outro tipo de emprego para elas, transformou a realidade da Inglaterra. Eu acho que as igrejas hoje estão terrivelmente ensimesmadas, o trabalho social é praticamente nulo e é um trabalho que eu acho que, quando é feito, eu nem sei se ele deveria ser feito. Porque eles dão um pedaço de pão e falam assim, nós vamos dar, mas você tem que aceitar Jesus. Não, dá o pão aí, dá o pão pro cara tá com fome, dá o pão. A igreja tem que se preocupar com quem sofre, pelo simples fato que a pessoa está sofrendo. Não interessa se ele é budista, shintoísta, branco, preto, chinês, brasileiro, alemão. Se tem prostituição e nós temos uma igreja num lugar da cidade e a prostituição não diminui, qual que é o papel dessa igreja? Se tem crianças com fome e também não diminui, qual que é o papel dessa igreja? Então a igreja, ela tem se preocupar, e isso me preocupa muito analisando esse negócio, porque o que eu tenho visto, pelo menos, são igrejas assim, terrivelmente fechadas em si mesmas e fazendo aquilo que ela se propõe a fazer, se for para a pessoa aceitar Jesus. Eu acho que nós, e é difícil citar isso aqui, porque nós somos evangélicos, e quando a gente cita católico, o povo parece que pula, mas nós temos teólogos católicos que poderiam dar um show para nós no comportamento sobre o papel da igreja na cidade. Estou falando do papel da igreja na cidade. Mas uma coisa, perguntaram para a Madre Teresa uma vez. Falou assim, a senhora está aqui cuidando de leprosos desse jeito aqui. Esses leprosos aqui só não sabe se eles vão querer ser, são hindus, só não sabe se eles vão querer ser católicos ou não. Por que a senhora cuida deles? Ela foi responder o seguinte, primeiro porque é um mandato de Jesus, segundo é que eu não sei em qual deles Jesus pode vir disfarçado. Meu Deus da glória! Jesus diz o seguinte, eu tive fome, vocês me deram comida, eu tive nu, vocês me vestiram, eu tive preso, vocês me visitaram. A igreja, Serginho, ela tem um papel de transformação social que está sendo negligenciado e eu acho que isso é um grande pecado. Um grande pecado. Eu tento, na medida do que as nossas posses podem fazer, da New Life, que é a igreja que Deus me dá a graça de ser pastor até hoje, um investimento social altíssimo, independente se ela vai gerar qualquer retorno para nós em número de pessoas ou não, ou se as pessoas sequer vão saber que somos nós que estamos fazendo, né? Pastor Jefferson Neto?
O que eu vejo acontecer hoje é uma grande crise ética no meio da igreja. A igreja está passando, talvez, pela maior crise ética da sua história. Tá? Nós dizemos coisas que nós não cremos. Porque você crê em algo quando você vive aquilo. Quando você diz algo, mas não pratica, você está apenas dizendo, você não crê aquilo. Você de fato não aposta a sua vida naquilo. Tá? Por que o Islã hoje é a religião que mais cresce no mundo? Por quê? Se nós, como seguidores da palavra de Deus, sabemos que a verdade está na Bíblia Sagrada. Porque um muçulmano está disposto a morrer por aquilo que ele diz. Ele morre por aquilo. Verdade. Então ele de fato crê naquilo. Agora, quando você diz algo, você tem uma linda mensagem, uma linda retórica, mas você não está disposto a morrer por aquilo, significa que você de fato não crê naquilo. Você está usando aquele argumento, você está usando aquela arma de retórica, porque você sabe que aquilo funciona, porque você sabe que aquilo mexe com as massas, mas você de fato não crê naquilo. Então, a pergunta original é que tipo de influência ou de contribuição nós estamos dando para a sociedade. E eu digo que é muito pequena por causa dessa crise ética. Então, o que eu estou tentando dizer? É mais ou menos o seguinte. Por exemplo, eu tenho formação psicanalítica, eu sou terapeuta no campo da psicanálise. Então, há pouco tempo atrás, eu fui procurado por uma pessoa que disse assim, pastor, eu queria conversar com você um assunto, mas eu queria conversar com você como psicanalista, não como pastor. Aí eu falei assim, ok, mas você sabe que eu sou as duas coisas. Ela falou, não, eu sei disso, mas como psicanalista você está obrigado por lei a nunca dizer o que eu vou te falar para ninguém. Se eu te digo algo como pastor, eu não tenho certeza se isso vai ficar contigo. Ou se isso vai cair no ouvido de 10 pessoas amanhã. Verdade. Agora, se você é um psicólogo, um psicanalista, um terapeuta, um psiquiatra, ou whatever, um médico, e eu te conto algo, e você cai na loucura de contar aquilo para alguém amanhã, você está com a sua vida destruída. Porque você está obrigado por lei a guardar aquele sigilo. É a relação entre paciente e médico, né? Então eu achei aquilo curioso. Eu falei assim, não, pastor, não é que eu não confio em você, mas como terapeuta você está obrigado por lei a manter o sigilo do que eu vou te dizer. E aquilo de repente, pastor Manuel, aquilo me deu um clique tão violento. O meu ponto é este. Por que a nossa contribuição hoje é pequena para a sociedade? Porque a sociedade não confia em nós. É simples assim. Se uma pessoa está passando por um problema qualquer, numa área qualquer, que ela precisa de um ambiente seguro para abrir o coração e ser ajudada, ela vai procurar o seu médico, o seu psiquiatra, o seu psicólogo ou o seu psicanalista. E talvez, em quinto lugar, um pastor. A sociedade não confia na igreja hoje. Meu pai da E mãe. nós somos os culpados por isso e só nós podemos mudar esse quadro. Extraordinário, né? Muito interessante a análise aqui dos dois, pastor Manuel e pastor Jefferson Neto. E para encerrar o nosso assunto, nós temos apenas mais alguns minutos ali. Eu queria que o pastor Manuel trouxesse uma análise, por exemplo, porque eu fico preocupado quando eu vejo tanta igreja sendo aberta assim, igual a gente está vendo aqui, uma igreja por hora, eu fico preocupado com a qualidade do evangelho sendo pregado, a qualidade dos ministros que estão lá e tal. Pastor Manuel, qual é o peso de ser um pastor? Qual é o peso de ser um pastor? Sérgio, eu não sei se é porque eu não consigo fazer uma análise desse jeito, porque é o seguinte, eu sou pastor há 22 anos, até hoje, todos os dias antes de eu pregar, minha mão fica gelada, que a minha esposa fala, você vai desmaiar. E todos os dias, eu prego 52 domingos por ano só na minha igreja, fora as outras coisas. Eu não entendo, primeiro, eu acho que a Bíblia é simples o suficiente para qualquer pessoa poder dizer do amor de Deus e da salvação a outro, mas a Bíblia é complexa, demasiadamente complexa, que você tem que gastar anos estudando para poder ensinar outras pessoas. Então, eu acho esses caras mais corajosos do que eu 1000 vezes. Nossa, eu não sei nem que adjetivo eu me dou diante desses caras. Porque eu não teria um décimo da coragem deles. Ou
eles não têm um décimo do temor que eu tenho a Deus. Então, eu não sei qual dos dois aí que é. Eu acho que eu sou um frango mesmo aí nesse negócio aí, eu sou medroso, mas eu acho que também tem uma outra coisa. Não tem como ter qualidade. Não tem como. Eu fui professor de seminário muitos anos. Eu estudei a Bíblia academicamente 15 anos. Não estou dizendo que ninguém tem que fazer o mesmo. Não tem como uma pessoa ficar um ano tendo aula uma vez por semana e saber conduzir. Porque uma igreja não é você subir no púlpito e falar alguma coisa. Isso é o de menos. É a complexidade das vidas, é uma interpretação sociológica, é uma cosmovisão adequada. Famílias vão depender da sua orientação. Crianças vão crescer com os conceitos que você formatar. Quer dizer, é muito complexo e é muito delicado dar a direção errada para essas pessoas. Quer dizer, um dia nós vamos comparecer diante de Deus. Sim. Tem uma outra coisa, eu não sei se esses caras acham que um dia eles vão comparecer diante de Deus. Porque meu medo todo é esse dia, não é aqui. A igreja pode crescer, diminuir, fechar, abrir, não interessa. Um dia vai aparecer diante de Deus e Deus vai perguntar o que você fez com aquilo que eu confiei em você nessas vidas que são minhas. Porque não são nossas. Então, ou tem gente corajosa demais por aí, ou tem gente medrosa demais como eu, ou então eu não entendo, porque eu me acho, até hoje, incapaz de exercer o ministério que eu exerço, Sérgio. E isso eu não estou falando aqui para você. Minha esposa, por coincidência, somos casados também há 31 anos, ela me ouve falar disso todo dia. Todo dia eu acho que eu sou incapaz de fazer o que eu estou fazendo. Dada as demandas e a complexidade, e dada ao ponto de que, veja, o que a Bíblia fala, como é que o povo se prepara se a trombeta der um sonido incerto? Tira aí essa coisa da posição israelita, mas como é que as pessoas sabiam se aquilo que estava tocando era guerra ou era ajuntamento religioso? Se era para ir para casa ou se era para correr para o esconderijo? Pastores deveriam ter um temor fora do normal daquilo que eles fazem. Porque um dia, turma, nós vamos comparecer diante de Deus. E aí é que... eu não sei como é que vai ficar, não. Pastor Jefferson Neto, qual é o peso desse título, pastor? Oh my God. Bom, eu faço as minhas as palavras do Manuel. Eu fui ordenado ao ministério em 85, um ano antes de eu casar. Portanto, 31 anos de casado, 32 anos de ministério. Pregando a palavra, estudando, e eu sou um estudioso contumaz. E até hoje é impressionante, às vezes a gente vai dar uma aula numa escola bíblica ou ministrar, como junto com o pastor Manuel mesmo já ministramos em eventos, aquilo também me choca profundamente, entendeu? Aquilo mexe comigo. Às vezes assunto que eu já falei trocentas vezes, aquilo eu gasto noite revendo, estudando, pesquisando, exatamente pela preocupação com o que se vai dizer. Então isso diz respeito à instrução que você passa para o outro. Em segundo lugar, diz respeito a você ter vidas humanas debaixo das suas mãos. Quando você um dia terá que dar conta de vidas humanas, não é? Infelizmente, muita gente trata isso apenas como o lado do privilégio de ser o líder e de ter pessoas servindo a ele. Que muita gente pensa que ser líder é você ter pessoas a seu serviço, o que já é um desvio, né, de entendimento e de conduta. Mas quando você tem vidas humanas debaixo das suas mãos, você vai prestar conta dessas pessoas depois a Deus. Então, o mínimo que você pode ser é honesto diante de Deus. Você não vai ser nunca o líder ideal. Não existe o líder ideal. O líder ideal é Jesus, não é? Mas, no entanto, o que você pode ser é temente a Deus. Trate as suas fraquezas com abertura, seja sincero, seja honesto. Nós precisamos pôr um fim definitivo nessa demagogia de que não, todo mundo é falho, todo mundo erra, mas nós não aceitamos, por exemplo, que o líder admita suas fraquezas. Nós não aceitamos na prática. Isso precisa mudar. E às vezes as pessoas têm medo de assumir a sua humanidade e ser sincero, como disse o apóstolo Paulo. Ei, nesse grupo aqui, o pior pecador aqui sou eu. Ora, se um indivíduo chegar hoje, se essa frase não existisse na Bíblia, um indivíduo chegasse hoje e dissesse, ó, irmãos, o maior pecador aqui dessa igreja sou eu, o pastor disser isso em público, ele está no sal. Você está entendendo? Mas nós achamos bonito porque Paulo falou. Paulo falou, então é bonito. Mas nós não cremos nessas coisas. Nós precisamos voltar a crer naquilo que a Bíblia diz, porque nela está toda a nossa ajuda e socorro.
Olha, eu quero agradecer muitíssimo aqui a participação dos dois reverendos aqui com a gente. Pastor Manuel Oliveira, obrigado, pastor. Obrigado, eu que agradeço você, Sérgio. Muito obrigado pela oportunidade, viu? Olha, pastor Jefferson Neto, obrigado por participar, por tirar um tempo aí no seu busy schedule para estar com a gente aqui, viu? Obrigado, pastor. A gratidão é minha. Deus te abençoe. Tá certo.